Salve, salve pessoal! Meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre liderança em comunicação e marketing, baseado em indicadores e muito mais. E o convidado é o Daniel Fila, diretor da AD Police Brasil, editor-chefe do Report 360 do grupo X-Play, vice-presidente de comunicação da ACP. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Daniel. Christian, imensa satisfação estar com vocês aqui. Pô, um prazer receber você aqui, amigo antigo e super competente. Pessoal, Daniel é gestor de equipes de marketing na área digital. Há 30 anos trabalha na macro área marketing, comunicação e digital, liderando equipes que desenvolvem trabalhos nos 6 canais de marketing digital e no controle de fraudes do tráfego na web. Diretor Latam da AD Police, empresa líder mundial em controle de fraudes de marca na web. É professor e palestrante de marketing digital, sócio do grupo X-Play, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná e juiz do MIT Solve. Deixa eu tomar fôlego. Show de bola, hein, Daniel? Conta então um pouco para nós da sua carreira, cara. Olha, muito bacana ter essa oportunidade de falar a respeito de todas essas coisas que você muito bem trouxe ali. No fim das contas, é tudo a respeito de digital. Tudo. Então, olhando ali as diferentes posições que você levantou, são atividades em cima da macro área, até como eu coloquei no LinkedIn, a macro área do marketing digital. E ali dentro existem consultorias, existe liderança de empresa, existe o programa de TV, né, na Band Paraná. Deixa aí, faz o merchan aí. Opa! Qual que é? Claro! Então trata-se do Report 360. A gente galera. Exibe todo domingo, depois do programa Canal Livre, na TV Band, no Paraná, tá? E, inclusive, a gente tem o site no ar também, que é o report360.com.br. Então, report com o temudo, né? report360.com.br, sempre com personalidades importantes lá dentro, né? Já contamos com Christian Kim lá dentro. Pô, não devia ter falado isso, cara. Show de bola. Tirando eu, só personalidades importantes lá, pessoal. Muito bacana a gente poder ter o programa, e lá é um lugar que a gente consolida esse cenário aí do digital. Por quê? O que acontece com o digital? Eu gosto muito daquela palavra da Marta Gabriel, que para mim é profissional referência aqui no Brasil na área. Ela tem o dizer de marketing na era digital, que inclusive era o título daquele primeiro livro dela que explodiu no mercado brasileiro. Note que existe uma grande diferença entre nós falarmos marketing digital e marketing na era digital. Por quê? Um folder que nós façamos hoje, um material qualquer que seja, entre aspas, offline, ele tem que levar em consideração que estamos vivendo num mundo conectado. Por isso eu gosto muito desse dizer marketing na era digital, porque ele fala do pensamento que temos que ter no momento em que todas as pessoas estão conectadas. Então, no fim das contas, o meu trabalho envolve diferentes frentes, inclusive de voluntariado, né, onde na associação comercial eu sou voluntário lá dentro, mas todas essas frentes têm o digital como linha mestre. Entendi. E Daniel, o digital é jovem, né? Porque eu fiz faculdade não devia falar, né? Mas antes da virada do milênio e em administração e depois especialização em marketing, na época não se falava disso, né? E hoje, obviamente, é super importante, tanto na faculdade quanto a prática mesmo, é digital, né? Comenta um pouco essa evolução. Isso é interessante. Eu tenho 44 anos, eu comecei a trabalhar com 14. E, curiosamente, eu já trabalhava com algo que poderíamos chamar de comunicação digital à época. Porque eu comecei como, não era nem estagiário, foi uma coisa informal, na VCT, chamada Videocabo Televisão, que era na Praça da Ucrânia, aqui em Curitiba. E a VCT, a exemplo de todas as TVs a cabo, que eram... Aquela época existiam várias na cidade, depois os grupos maiores foram comprando aquelas, né? Inclusive a VCT foi comprada aquela época pela TVA. TVA. Né? TVA. Aí, cara. E naquela época, o que aconteceu? Eu fui trabalhar na VCT, e a VCT ela tinha os seus decoders, naturalmente, que toda a empresa oferecia para o seu usuário, e quando o usuário, o espectador, ligava, ele obrigatoriamente abria no canal 8. E o canal 8 tinha uma mensagem estática dizendo: seja bem-vindo à VCT.
Quando eu fui trabalhar lá, eu percebi que aquela mensagem estática vinha de um computador. Eles tinham o chamado cabeçal, então com todas as entradas de sinal que vinha do exterior, com Deutsche Welle, Rai, RTP, todas essas origens, Discovery e assim por diante. E junto havia um computador. Aquele computador, ele tinha uma saída VGA que jogava para o sinal geral da VCT, e aquele computador ficava o dia inteiro ligado com uma tela estática escrito seja bem-vindo à programação VCT, ou seja bem-vindo à VCT, algo desse tipo. Aí eu perguntei pro então proprietário, que Deus o tenha, o Eduardo Roger, ele já não está mais entre nós, aí um argentino, um cara fantástico. Perguntei para ele, Sr. Roger, isso daqui não poderia ter informações variáveis, né? Não, até poderia, mas não tem quem mexa nisso, é complicado. E aí eu pedi para o meu pai, que é um cara de tecnologia, uma solução. Aí o meu pai, com o sócio dele, montaram um scriptzinho em que existia um rotativo dizendo que passava desde meia hora antes até 2 horas depois da hora em questão. Aquilo girava por acho que 1 minuto, 1 minuto e meio, e no meio daquilo existiria espaço para colocar telas de propaganda. E aí eu comecei a vender as propagandas daquilo no bairro, então na área de cobertura da VCT. Eu abri minha primeira empresa com então 15 anos de idade, né? E saí a pé para vender aqueles anúncios. O pessoal ficava fascinado, porque era a chance deles terem a sua comunicação na TV. Aí eu recebia aquelas revistas, eu lembro perfeitamente da Deutsche Welle, que a gente tinha que pegar os horários, fazer o fuso para o Brasil, imaginar quando ia passar aquilo, aí escrevia num banco de dados em Axis, que depois upava para o sistema e fazia aquela grade. Isso é de um canal, né? Tinha outros canais que recebiam em português. Mas então, minha carreira começou com algo que já poderia se dizer digital. Por quê? Porque perceba que era para um público limitado, existia controle do input do conteúdo, e existia também um controle do resultado, porque tudo que era colocado ali, por ser de bairro, a pessoa tinha uma imediata reação em cima do que acontecia ou não. Então, ali acabou minha carreira se dirigindo para o mundo da comunicação. Até então, eu queria ser engenheiro, né? Cara, que sensacional. Eu não sabia dessa história, viu? Já falei isso 3 vezes hoje. A gente veio aqui, entrevista os amigos e depois fica sabendo muito mais sobre eles do que sabia antes. Muito legal. E aí, me conte, daí, depois dessa experiência que você decidiu seguir por esse caminho. Aí fui estudar, fiz vestibular para publicidade, passei, comecei a trabalhar com isso e fui estagiar. Bom, tem que contar o que aconteceu lá na VCT, né? Então, esse negócio na VCT foi muito bem. E criou até receita. Adicional, né? Criou receita. Criou receita, funcionava, e o combinado é que metade ficaria para a VCT, metade ficaria para a empresa que eu criei ali à época. Só que logo em seguida a empresa foi incorporada pela TVA. A VCT deixou de existir, a TVA comprou. Durou algum tempinho na TVA aquela operação, mas não muito, porque logo em seguida a TVA tinha uma operação nacional. Aí nós acabamos perdendo aquela oportunidade. Houve uma indenização, tinha algum dinheiro e tal, mas eu imaginei que eu precisava, ou entendi que eu precisava ter uma experiência corporativa melhor. Sim, pô, mas era um jovem ainda. Muito novo. Daí eu fui estagiar então, mídia digital, que hoje trata-se da Mirum, né? Então era mídia digital, virou Casa e depois virou Mirum. Aí depois de estagiar lá dentro, acabei aprendendo um pouco, tive coragem para voltar a empreender, aí então com a Fly Comunicação. Depois de algum tempo, aí houve investimento no Busca 102, Expresso 102, que foram portais que eu fui sócio. E depois disso fundei a Xplay, que agora está com 14 anos de idade. A Xplay nasceu dentro da incubadora da Universidade Positiva, então foi muito legal isso. E naquela época não se falava em startup, né? Mas então era uma empresa que hoje em dia seria chamada de uma startup, porque nasceu dentro desse ecossistema de inovação, né? Incubada, exatamente. Foi nesse sentido. E aí dentro da Xplay,
surgiram muitas oportunidades aí de consultoria, de palestra, de abertura às outras. Quando a empresa nasceu dentro da Universidade Positivo, eu também comecei minha carreira de professor lá e comecei na graduação. Hoje já não tenho carga fixa em graduação, né? Não sou funcionário mais da casa, mas tenho trabalho de aula em pós-graduação, assim por diante. Então esse é um pouco do dia a dia. E nessa experiência inteira, eu acabei indo cada vez mais para a área técnica, então acompanhando resultados, que eu percebo que é o maior gap que existe hoje no mercado. Então, aquela questão da comunicação pela excelência em criatividade, pelo pulo do gato, assim por diante, esse negócio já não está colando mais, né? Então, hoje em dia, a parte que eu tenho a maior paixão é realmente a questão de dados e informação para tomada de decisão, para indicadores e para construção tanto de marca quanto de resultados. Que, poxa, vamos falar bastante aí sobre o podcast, até tema, né, da nossa conversa de hoje. Mas até um pouquinho antes, só para eu entender, o que faz o Grupo X-Play? Perfeito. Bom, nascemos como agência, então a agência digital ela existe ainda, como a X-Play, mas existem derivações ali dentro. Então, colocando no topo do guarda-chuva a marca X-Play, ali dentro nós temos agência X-Play, nós temos consultoria X-Play. Então essa consultoria funciona como? Nós fazemos muitas vezes uma ponte entre o board da empresa e sua agência ou suas agências, seja até mesmo agência in-house. Então, o que nós fazemos? Nós criamos indicadores e nós fazemos o controle dos 6 canais do digital. Então, os 6 canais do digital são tráfego direto, tráfego orgânico, tráfego pago, e-mail, redes sociais e link building. Link building são os sites que apontam para o site principal. Então, nós criamos pontos indicativos da leitura desses 6 canais, da própria empresa versus ela, e nós conseguimos também hoje identificar como os concorrentes da empresa estão se comportando em 5 desses 6 canais. A única coisa que a gente não sabe é quanto e-mail e de qual qualidade os concorrentes enviam. Mas fora isso, o desempenho no tráfego direto, tráfego orgânico, tráfego pago, redes sociais e link building, a gente consegue mapear tudo. E com esse mapeamento, a empresa pode ter um BI em sua mão, seja montado em Tableau, Power BI, algo dessa natureza, com as devidas permissões para os diferentes hierarquias de usuários, com informações pertinentes só ao que interessam a ele, sabendo se ele está crescendo ou não. Com isso, a gente sai do achismo, né? Então, a consultoria X-Play faz isso. Aí existe, não menos importante agora, a representação da AdPolice. Então, a AdPolice é a empresa líder mundial em controle de marcas na web. E aqui nós cuidamos da operação inteira para Brasil, América Latina e Portugal, né? Portugal por uma questão de falarem quase o mesmo idioma, né? Quase, né? Quase o mesmo idioma. Então, ali na AdPolice, a gente atende aí gigantes do mercado, né? Então, a gente tem clientes aí como Mercado Livre, como Dafit, como C&A. E para esses clientes, o que nós fazemos? Nós identificamos vazamentos de tráfego, tá? Então, o que é um vazamento de tráfego? Um concorrente aproveitando a tua marca para roubar anúncio. É um afiliado que ganha comissão mentindo que é o site oficial. Então, tudo isso a gente mapeia e devolve para o cliente, ou nós mesmos alertamos os infratores para eles pararem, porque algumas variedades desses atos são crime, né? E quando isso é controlado, a empresa vai ter melhor visibilidade e vai vender mais, né? Claro. E aí nós temos... Não dispersa a audiência e volta para ela, né? Exato, o que deveria ser dela, né? Isso seria o natural. E nós temos também projetos especiais. Então, um dos projetos especiais é o Repórter 360, que citamos aqui. É uma sociedade da X-Play com o grupo OM, que é dos gigantes aí de comunicação no sul do Brasil, e com a TV Band Paraná. Então, é o programa que temos, tanto TV quanto site, multiplataforma, né? E também temos como projeto especial o Bom Place. Então, o Bom Place, que é o conjunto de plataformas digitais em parceria com a Associação Comercial do Paraná. Então, hoje temos o Bom Place Auto, que é um portal para venda de carros,
E temos também o Bom Place Benefícios. O Bom Place Benefícios é em aliança com o Clube da Gazeta. Então nós temos todo o repertório da Gazeta do Povo, mais o repertório da Associação Comercial do Paraná, à disposição de usuários que sejam interessados aí em boas compras e bons benefícios. Então a marca Xplay lá no topo cuida de todas essas iniciativas aí que conversamos agora. Que legal, Daniel. Pô, cara, metade disso eu não sabia. Olha que bacana. E essa questão, até vamos tentar estressar um pouquinho mais agora, a questão dos indicadores que você falou, né? Deixar de investir no achismo, achando que isso dá aqui resultado, etc e tal. Como é que você comprova? Não, através de indicadores, obviamente, mas conta um case que foi bacana para um cliente teu, que fazia um investimento X num lado e depois percebeu que não era isso que dava resultado. Olha, tem muitos casos aí. Eu não vou dar nome aos bois, porque muitas dessas coisas têm NDA. Os melhores cases são de empresas muito grandes, tá? Mas o que eu vou te contar agora é de um marketplace gigante. E o que acontecia? Ou, aliás, o que acontece, né? Porque a gente ainda faz esse trabalho. Eles têm vendedores autorizados. Que podem vender o estoque da própria marca-mãe. Então a pessoa entra lá, faz o seu cadastro, cria um painel e ele passa a vender os produtos da marca-mãe. É como se ele fosse um revendedor, tá? Ele não precisa comprar estoque, nada disso. Ele usa o estoque da marca-mãe, ele tem uma margenzinha dele e ele está autorizado a fazer a comunicação dele. Essa comunicação ela tem algumas políticas ali que ele precisa respeitar. Entre elas jamais dizer que ele é o site oficial. Só que o que acontecia, né? Grande parte falava que era o site oficial. A ponto de isso estar prejudicando os anúncios da marca-mãe, tá? Então, quando nós entramos na jogada, o clique médio da marca-mãe estava custando coisa de R$ 2,20, tá? Depois de um trabalho de meio ano, nós conseguimos fazer com que os cliques da marca-mãe baixassem para R$ 1,20. E aí, com esse gap de R$ 1, eles não baixaram o investimento, eles investem mais de R$ 1 milhão por mês em anúncios de tráfego, tá? Eles conseguiram aproveitar todo esse gap para levar o anúncio de tráfego para termos genéricos. E aí ele está conseguindo novos públicos a partir disso. A gente está com uma meta de baixar o clique ainda para 90 centavos, tá? Então isso reflete automaticamente no aumento de faturamento dele, né? Total. Porque muito mais gente entra, custa mais barato, ele vende mais. Agora, por incrível que pareça, Christian, tem muitas empresas que ainda têm medo de mexer nisso. Porque qual é o medo dela? Ela tem medo de, quando ela notifica um afiliado, um concorrente desleal, ela tem medo de que ela, na contraparte, também esteja invadindo a área do outro. Tá? E isso acontece. Daí a orientação que a gente leva é o seguinte: olhe, aceite que isso pode acontecer. As campanhas hoje que você configura no Google, elas podem vazar e invadir a área do outro, mas você vai ter que ter coragem de olhar para o outro lado e falar: olha, levanto a mão, bandeira de paz, 1000 desculpas e parei imediatamente. Existe o risco de levar um processo? Não. Por quê? Você precisa primeiro ser notificado para depois ser processado. Então, o máximo que pode acontecer é uma saia justa. Mas essa saia justa não vai ter consequências financeiras, porque afinal a empresa, a gente entende que deve ser honesta, né? E quando ela percebe que, ou quando recebe um alerta de que ela está invadindo a área de outrem, ela fala: me desculpe, a gente vai cuidar disso daqui. Uhum. Tem outro case de uma construtora. Posso contar mais um? Porra, quando você quiser, cara. Tem um case Mas de uma construtora. Mas você tem que ter uma área jurídica muito bacana, robusta, né? Então, isso a gente tem nossa área jurídica para isso, mas muitas vezes a gente acaba também contando com a área jurídica do cliente, porque nem sempre nós fazemos o trabalho inteiro, muitas vezes isso é composto. Tem um caso que eu posso te contar, até porque foi um caso bem noticiado na mídia, assim por diante. O grande combate de tráfego de varejo que veio à tona nos tribunais brasileiros foi entre Casas Bahia e Magalu. Tá? Formalmente era Via e Magazine Luiza, né? Mas na prática era Casas Bahia e Magazine Luiza.
Então, o que acontece? O Magalu começou a reclamar que Casas Bahia estava invadindo seu espaço de tráfego, Casas Bahia é igual. Acabou que foram 2 processos, um do Magalu contra a Casas Bahia e vice-versa, né? E aí, as Casas Bahia notificaram o Magalu com 3 evidências de anúncios pegos na capital São Paulo, dizendo, olha, vocês estão usando o nosso termo para fazerem anúncios. Aí o Magalu respondeu com 3.000 e poucos anúncios na contraparte, porque eles tinham o nosso monitoramento. E aí nós falamos, olha, vocês também fizeram, nós enquanto Magalu, né? Essa orientação de como lidar com o caso veio de nós. E nós interagimos com o corpo técnico, tanto jurídico, tanto interno quanto o terceiro do Magalu, e chegamos a um consenso de que o argumento seria esse, olha, nós temos mais provas, e essas provas aqui causaram um tráfego maior. Então, como é que a gente conversa sobre isso? E funcionou. Né? Então, o pessoal da área jurídica ele conta muito com as percepções, as orientações que a gente tem, porque a gente tem tantos radares de identificação que muitas vezes esses radares não são familiares ao advogado. E o advogado tem muito conhecimento. E quando a gente leva aquele input, ele entende como argumentar aquilo segundo a legislação brasileira, que não existe nada na legislação brasileira falando o seguinte, você está proibido de usar a marca de outro enquanto palavra-chave dos seus anúncios. Isso não existe. Entretanto, é ponto pacífico no Brasil, é tudo muito novo, mas é ponto pacífico no Brasil que isso é proibido. Por quê? Porque decisões vieram acontecendo, inclusive em tribunais superiores, dizendo que você não pode usar a marca de outro enquanto palavra-chave. Entendi, mas desculpa perguntar, eu não entendi direito, né? Mas como que era isso? Era um invadindo anúncio do outro, fazendo... Exato. Vamos imaginar, para eu poder falar bem livremente aqui, vamos imaginar uma marca que não existe mais, a Mesbla. Tá? Então vamos imaginar que a marca Mesbla resolveu invadir anúncios de outro. Tá? Então você entra no Google e escreve ali Magazine Luiza. Aí, em vez de aparecer o site de um anúncio do Magazine Luiza, aparece um anúncio de Mesbla. Essa prática chama-se brand bidding. E o Google não tem como fazer, porque é através do Google, né? É através do Google. Paga SEO marketing lá, aquela coisa toda. É isso aí. É isso aí. Nesse caso, SEA, né? Porque o cara tá fazendo um anúncio pago, né? Então, o Google, no fim das contas, ele traz a prática internacional dele. Isso, na Europa, dentro de alguns limites, é permitido. Nos Estados Unidos, isso, dentro de alguns limites, é permitido. E o Brasil acabou sendo um ponto fora da curva. Então, é complicado para o Google também ter uma operação específica para o Brasil, né? Só que o que está acontecendo é o seguinte, o Google tem sido condenado em muitos desses casos junto com o próprio infrator. Né? Então a coisa está se ajustando no Brasil, mas o ponto pacífico não pode. Essa é a situação do ponto pacífico no Brasil. E ainda sobre métricas, eu ia te contar de uma construtora. Isso. Tem o caso de uma construtora aqui em Curitiba, esse caso é bem bacana. Lá, enquanto Xplay, a gente gerando muitos leads para eles e estava entregando ali coisa de 30 nomes por dia de pessoas interessadas em comprar algum imóvel daquela construtora. Tudo funcionando bem, até que num determinado empreendimento o cliente levanta a mão, nos chama, o CEO, e fala, Daniel, tá tendo algum problema aqui porque a equipe de corretagem tá falando que só chega porcaria. Como assim só porcaria? Não, eles falaram que não presta para nada o que está chegando de resultado. Bem assim. Beleza, então, será que a gente tem a chance de falar com o departamento? Claro. A SEO reuniu a equipe para um novo encontro. Chegamos no encontro e qual o problema, pessoal? O problema é que só quem entra em contato são crianças. Eu falei, peraí, nós vamos anotar tudo. Então, quais são os parâmetros? Aí o pessoal já deu aquela segurada que eles entenderam que a gente ia checar, né? Mas então, são crianças que entram em contato, são pessoas de outra cidade, são corretores, são pessoas buscando Minha Casa Minha Vida, e a gente está falando de um empreendimento caro, né? De alto valor agregado.
Então, anotamos todos esses parâmetros ali que o corretor falou. Tá, e não sobra nada? Nada. Certeza? Certeza. Então tá bom. Aí acabou a reunião com aquela equipe de corretagem e voltamos ao CEO. Aí falei para o CEO, olha, nós vamos fazer um mapeamento da qualidade disso daqui, vamos apresentar ao senhor e gostaria de saber se o senhor me dá autorização para nós ligarmos para esses leads que foram citados aqui, entender o que acontece. Não, pô, fica à vontade, pode fazer. Aí o fizemos, né? E voltamos numa próxima reunião. 92% dos leads, Christian Kim, eram válidos. 8% se enquadravam em criança, alguém fora da cidade, alguém que fosse minha casa, minha vida, assim por diante. Tá? Aquilo ali estava mal gerido. Então, levamos os números e aí começa aquela gagueira, né, do departamento comercial, assim por diante. Então, quando você não vende, você tem que dar desculpa, né? Desse time. E, Christian, esse é o ponto que eu queria chegar. Acho que é o ponto alto dessa questão das métricas aí, tá? Que é o seguinte, existe um elo perdido, tá? E quando a gente transforma esse elo em um elo de união, aí as coisas mudam. Que é o seguinte, majoritariamente o departamento comercial gosta de colocar a culpa no departamento de comunicação e marketing. Seja via agência terceira, seja interna, seja como for. Mas eles gostam de falar que a coisa não está funcionando, né? E, majoritariamente, o departamento de marketing gosta de falar que o comercial não está convertendo. E qual é a chave para isso? É número. É número. Então, é controle de funil, é entendimento do que acontece, é, no bom sentido, o confronto dessas informações, é o mapeamento, é o registro de tudo isso. Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar falando a respeito de ameaças e de desconfortos entre as partes, né? E o trabalho da X-Play Consultoria é exatamente estabelecer esses critérios para a leitura, o desempenho e o entendimento do que está funcionando ou não lá na ponta final. No fim das contas, a gente vai conseguir entender. Para cada R$1 que está sendo colocado aqui dentro, quantos reais estão voltando na ponta final e qual é a continuidade disso. Muito bom, cara, muito legal. Bom, não sei se você tem esses números ou se esses números são públicos, mas vamos pensar lá atrás, né? O marketing, publicidade, propaganda antigo era muito offline, um pouquinho de televisão, rádio, etc. E hoje a gente vê que não existe você entrar numa rede social qualquer e não ser bombardeado por aquelas marcas que você que tem match com você, né? Como é que tá esse balanço de investimento aqui versus aqui? Perfeito. Existem números diferentes em cima dessa lógica aí. Eu não tenho agora comigo, mas a gente pode revisar as últimas pesquisas, que ele traz com precisão ali o que está de digital, o que está de off, assim por diante. Agora, o que é ponto fundamental é o crescimento do digital. Então, o crescimento do digital ele é exponencial. A cada ano ele está abocanhando mais e mesmo a comunicação que está nos meios off, ela está levando depois para o digital. Tá? Então, no fim das contas, a gente pode falar que está tudo 100% digital. O investimento ainda passa por rádio, por TV, assim por diante. Só que, perceba, as rádios e as TVs hoje, elas não são puramente off. Grande parte da programação delas está exibida no seu, por exemplo, o Globoplay, né, que nós vemos. A RIC aqui está com uma iniciativa maravilhosa, que é a TV Conectada. Então, toda a parte do sinal da RIC, que é transmitida por meio de fibra, que chega em digital no usuário, eles têm hoje a capacidade de vender anúncios para quem está acompanhando. E aí, esse cara, ele entra como TV ou ele entra como digital? Então tem esse ponto. Aí volta lá aquela questão da Marta Gabriel, né, do marketing na era digital. Então os investimentos são altíssimos e aí existe um grande desafio na área do digital, que é o seguinte: existe um oligopólio. Né? Esse oligopólio está concentrado ali majoritariamente em família Google e família Meta. Né? Essas questões da família Google e da família Meta, eles são auditados por quem? Não, me diz. Por eles mesmos.
Entendi. Por eles mesmos. Inclusive, a gente viu algumas denúncias de algumas pessoas que saíram, não era nem Meta à época, era Instagram, que eles estavam falando a respeito do inflacionamento dos números de visualização. Então, o que acontece? Você entra lá, faz um determinado anúncio, gastou um determinado valor e aparece lá. Isso foi exibido para 100 mil pessoas. Olha, no fim das contas, isso só vale para uma métrica crescente mês a mês da tua própria empresa. Porque, no fim das contas, o que interessa é quantos entraram no meu site, Exato. que é o ambiente que você tem controle. E depois disso, quantos efetivamente fizeram contato e quantos compraram. Então, essa ponta final é a parte mais importante para a gente entender o que aconteceu. Então, no fim das contas, o que vale é lá do dinheiro inicial pro dinheiro final, tem alguns pontinhos ali que são nevrálgicos, né? Quantos entraram no meu ambiente controlado, quantos falaram comigo, quantos nomes eu cadastrei, quantos efetivamente viraram compras, qual é o meu ticket médio daquilo ali e qual é a segurança de recorrência que eu tenho com aquele comprador, tá? Você vai se surpreender quando você falar com empresas gigantes que não tem isso. Eu diria que a maioria não tem. Que barbaridade. Ou seja, tem muito campo aí, né? É maravilhoso o que tem a ser explorado, né? É maravilhoso. Inclusive, eu tenho um projeto aí que não está na velocidade que eu gostaria, né? Mas é escrever um livro. E a chamada do livro é Desgovernança de Marketing. E a gente faz um X no des, que a gente quer buscar a governança do marketing. Mas imagine uma operação grande e não ter essa leitura. Te parece crível não ter? Não. E a maioria não tem. Que bárbaro, né? Porque investimento é grande, né? Então, quer dizer, fazer investimento sem saber que tipo de indicador, né? Por isso estamos tratando disso hoje. É isso aí. Daniel, tem muitas marcas novas, né, cara, que cresceram absurdamente fazendo muito investimento e bom investimento no digital. Você deve ter alguns cases legais aí de empresas que são fundadas há 4, 5 anos e faturam tanto, tem um marketplace, tem uma atração para o site, o e-commerce de violento que rola por ali, né? Você pode contar um case assim? A gente tem principalmente cases aqui do próprio Paraná, né? Então a gente vê os unicórnios aí, Madeira, o Ebanks, que não é necessariamente produto, né? Mas a gente está falando de alguém totalmente visível por meio do digital, quer dizer, toda a operação ali, a aquisição, a nutrição e a conversão do lead pelo meio do digital. Então a gente vê que se a empresa não estiver no digital, ela simplesmente não vai acontecer, né? Claro, aí você vê algumas derivações, eu citei Madeira, eles trouxeram esse modelo inteligentíssimo das lojas conceito, né? Então tem um lugar para a pessoa poder visitar, para ter aquele momento tátil, para fazer acontecer, mas aquilo ali é simplesmente um ponto de apoio ao digital, né? Então eu citaria do Paraná esses dois casos aí, porque são referências nacionais e até internacionais, né? Em cima da sua área de atuação. E a captação? Eu digo a captação, o patrocínio dos posts, como é que isso alavancou os negócios deles ou de outras empresas? Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, você tem uma nova realidade considerando o digital. Então, vamos lá. Se a gente... primeiro temos que criar um ponto de o que é o mundo digital. Pré-digital, nós tínhamos a situação do mensageiro-receptor. Então a mensagem, ela saía de um mensageiro, ela ia até o receptor e aquilo parava ali. Tá? Com o advento do digital, isso tornou-se um ciclo continuado. Por quê? O receptor ele é ao mesmo tempo um mensageiro. Hoje todos nós temos a capacidade de emitirmos mensagem por meio de redes sociais, por meio de um blog, por meio de um site nosso, por meio de um WhatsApp. Se a gente coloca uma informação muito boa ou muito ruim, mas desde que é capaz de atrair os demais, nós podemos fazer a diferença nessa comunicação, coisa que não tínhamos pré-digital. Alguns fazem
você tem que criar uma convenção de quando se tornou digital. Alguns falam que foi na virada do milênio, outros falam que foi quando chegou o iPhone, porque deu o poder na mão das pessoas. Tá? Isso não é escrito em pedra. Eu prefiro o conceito do smartphone. Tá? Então veio o iPhone, depois veio o Android, e a partir dali as pessoas puderam começar a falar. Então, considerando que o ciclo se tornou mensageiro, receptor mensageiro. Depois do ano 2008, que foi quando começou a popularizar o cenário dos smartphones, né? A gente tem que entender o seguinte, é fácil você identificar o público, coisa que não era pré-digital. Então você consegue fracionar seu público e falar com ele. Agora, o problema é ter a atenção desse público. Porque esse cara sofre um negócio chamado clutter de informação. Então ele é tão abordado, é tanta gente que consegue segmentá-lo, entender ele como persona e cair em cima dele para vender alguma coisa, que aquela pessoa já está sufocada. Então, hoje em dia, existe esse desafio, que é, por um lado, você continuar essa busca por segmentar, entender aquela persona e procurar ter coisas atraentes para ela. E por outro lado como conseguir a atenção daquela pessoa. Né? Inclusive eu vi que aqui atrás, por coincidência, você tem um livro que eu sou fã, que é o Mundo é Plano, do Thomas Friedman. Né? Ele fala muito sobre essa explosão do mundo digital que aconteceu nos Estados Unidos pós-bolha da internet, né? Porque foi muito caro para eles conectarem todo mundo, e depois que tudo aquilo estava conectado e a bolha explodiu, ficou muito barato as empresas fazerem a internet acontecer, né? Então ele fala muito dessa explosão ali. Ah, que legal, cara. E assim, muita gente reclama, talvez gente que não conheça bem, ou imagino que é de gente que não conheça bem, que o impacto do conteúdo patrocinado, né, seja ele comercial ou não, perde engajamento ao longo do tempo se você não aumenta o valor do investimento. Isso acontece mesmo? Ou é a mensagem que está ruim? Você que é um homem dos números aí. Nossa, isso que você levantou é algo que acontece sim. Os profissionais de anúncios, o que eles gostam de falar? Esse é o dizer padrão. O problema é que o criativo virou paisagem. Essa é a frase padrão, tá? Então, o que é criativo, né? Para quem está nos ouvindo aqui, eu sei que você conhece bem disso, né? Que chama isso para o nosso público aqui, para o nosso público entender, quem não está habituado com isso. Criativo são as próprias peças publicitárias criadas a partir do interesse que a gente queira criar na outra parte, tá? Então, trata-se do videozinho que é colocado, trata-se da imagem estática, trata-se do texto complementar. Então, tudo que faz parte do espectro criativo de um anúncio online chama-se criativo. Na prática, então, criativo. Aí os profissionais de tráfego, eles gostam de dizer que precisa de mais efeito criativo, precisa de mais criativos. E aí, quando a coisa começa a não desempenhar, eles falam que o criativo virou paisagem, ou seja, eles falam que precisa de mais novidade. Só que assim, a grande maioria das vezes, você coloca mais coisas na mão e continua a mesma coisa. E aí o cara de tráfego não tem muito o que falar a respeito, tá? O que se evidencia neste caso? Que o público fica cansado de mensagens da mesma empresa. Aí não adianta você mudar a forma da mensagem, você vai ter que ter ofertas novas, você vai ter que expandir aquilo. O criativo puro não vai resolver. Você vai ter que ter coisas muito novas, o público está muito chato, ele está empoderado. Se a gente lembrar lá das 5 forças de Porter, né, a gente começa a entender que, no fim das contas, o comprador está empoderado. E esse comprador empoderado, o que ele quer? Ele quer mais. Ele é o dono da bola. Né? Então, ele não está numa ilha deserta, onde ele precisa comprar qualquer coisa que apareça para ele. Não. Ele escolhe o que ele quer comprar, principalmente em grandes centros urbanos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Muito legal, porque eu escutei isso algumas vezes, assim, e de amigos, né? Então, vou contar um caso aqui, obviamente sem citar nomes.
profissional liberal, que tinha lá sua continha no Instagram, conta pessoal, nada a ver, mas a conta da empresa, e começou a fazer alguns posts, ainda anos atrás, ainda quando acho que rampar era mais fácil, né? Começou a fazer alguns posts de forma amadora, começou a ganhar views, a empresa dele começou a crescer, ele começou a investir cada vez mais, R$500, R$1.000, R$2.000, até acho que uns 3, 4, 5 mil por mês, em posts patrocinados, e foi. E aí chegou a 100, não me lembro agora exatamente os números, mas 100, 150 mil seguidores. E ele disse que agora, bicho, ele pode colocar 2.000 que não muda, ele pode colocar 10.000 que não muda, 5.000, 3.000. Quer dizer, é um caso clássico, então, de que a mensagem, o público cansou. Imagino que o público cansou daquilo que ele está colocando lá. Esse teu caso tem mais uma maldade. É? Tem. Olha aí. Esse tem mais uma pimenta aí. Até algum tempo atrás, as ferramentas aí de redes sociais, eles valorizavam o seguidor de uma marca. Então, imagine o seguinte, você, proprietário da sua marca, você colocava um conteúdo e quando você colocava aquele conteúdo, naturalmente ele era apresentado a todos os seus seguidores, ou grande parte deles. Hoje em dia isso não acontece. Não distribui para todo mundo? Não, de jeito nenhum. Por isso que no nosso feed a gente não aparece, por exemplo, eu sigo o Daniel e nunca aparece nada do Daniel, por exemplo. Principalmente se eu for uma marca corporativa. Então, se eu sou um CNPJ e você me segue, por exemplo, você está seguindo Ad Police, tá? E você não vê conteúdos meus. Por quê? Porque as ferramentas de rede social, elas aprenderam que elas podem ganhar muito dinheiro com eu ter que fazer o anúncio para aparecer até mesmo para quem me segue. Então isso aí virou um ganha-pão deles, tá? Então no fim das contas... Ganha caviar, né? Exato. Ganha caviar. Ganha caviar. Excelente termo. Genial. Então o que acontece? A gente imaginou, quando surgiu toda a situação da comunicação digital, internet, né? Eu fui um idealista da época, muito jovem, né? Agora é a democratização da comunicação. Que beleza, tudo vai funcionar. Não. O que nós vemos agora é um mundo dependente do Google e do Meta, né? E aí menos dinheiro correndo dos mercados locais, as rádios, as TVs, jornal impresso nós nem temos, né? E todo mundo dependente dessas duas empresas e elas mesmas se autofiscalizam, né? E o TikTok, que parece que ainda está no earlier stage, né? Você cresce mais rápido por ali, o patrocínio é mais barato, não sei, tem muita gente ganhando dinheiro aqui, né? Tem. Eles ainda estão na jornada do crescimento, né? Então o que a gente percebe de toda a lógica web, não só de redes sociais, como a gente está falando aqui, mas de ferramentas no digital, é o seguinte: venha de graça, venha, eu te encanto. E aí depois você está viciado, né? E a cada mês manter aquele vício fica um pouquinho mais caro. Então, infelizmente, isso é uma regra aí do digital. E você veja que o cara, eu chamei de cara aqui, mas a plataforma em questão, né? Ela só vai aliviar o custo desse vício quando ela começa a perder força. Então, de alguma forma, uma lógica perversa aí do mundo digital. Que também não é diferente do mundo físico, né? Se a empresa está vendendo muito, ela aumenta o preço e aumenta a rentabilidade. Se está vendendo pouco, ela baixa também, não é? Para girar. Quer dizer, não é uma prática tão nova e tão culpada. Vamos dizer assim, não dá para colocar a culpa só no digital, né? Isso que você falou é uma tremenda verdade, porém... Agora a gente chega a um ponto. O digital, ele torna a coisa frenética, né? Sim. Ela é apresentada na hora. Na hora, é. Então, veja, joalherias, tá? Joalherias, elas não estão trabalhando mais com relógios, em geral. Fora as marcas que têm exclusividade de alguma marca de relógio, tá? Mas quem está no combate não faz mais, porque veja só. Olha como a coisa fica inviável. Vamos imaginar um relógio que vale R$10.000. Tá? Então vamos pegar uma marca aí boa
e que não é dos... já é premium, mas não é dos mais caros. Vamos pegar um relógio da marca Mido. Então vamos pegar um relógio Mido automático, tá? Um relógio aí da casa dos seus 10 mil reais, beleza. Por que eu quis dar nome aos bois e valor? Para a gente chegar à situação num valor final. Então tá. Então um lojista vai colocar esse relógio de 10 mil na sua loja ali, tá? Dentro da loja ele vai ter que pagar a comissão do vendedor, ele tem a fração do aluguel dele, de segurança, de marketing para levar alguém ali para comprar, assim por diante. Então, beleza. Esse relógio aqui de 10 mil, ele provavelmente pagou na compra coisa de 6 mil. Provavelmente ele vai ter uns custos ali que vai sobrar para ele, no fim das contas, milão no bolso, né? Para fazer aquele negócio acontecer. Só que aí, no digital, alguém vai ser bem maluquinho e começar a vender aquele negócio por 9 mil. Aí o cara vai até a loja de alguém, prova o relógio, a pessoa tem todo aquele custo para manter, e aí ele, na frente do joalheiro, ele vai fazer a pesquisa e falar, pois é, mas eu achei por 9 mil. Aí o joalheiro fala, tá, eu vendo para você por 9. Aí ele acabou trocando 6 por meia dúzia. Só que esse cara do digital aqui, que tá vendendo a 9 mil, ele não tá ganhando muito dinheiro também não, porque ele às vezes está dentro de um marketplace, o marketplace cobra em média 18% da venda dele para aquilo acontecer, e o próprio marketplace, em média, gasta 30% do bruto dele em comunicação. E aí a gente vê explosão igual a da Americanas, né? E mais algumas ameaças de marketplaces aqui que estão por desabar no Brasil. O que eu quis trazer nessa lógica aqui? A internet leva, sabe aquele conceito do lucro zero a médio e longo prazo? A internet leva a coisa que seja comparável ao lucro zero instantaneamente. Esse é o problema. E aí, por isso, os joalheiros que não têm exclusividade hoje, eles não vendem mais relógio, porque é uma coisa comparável. Aí o que ele vai vender lá dentro? Ele vai vender um anel, ele vai vender uma peça exclusiva, um brinco, exato. Algo que não seja comparável. Tudo que seja comoditizável de alguma forma, hoje, ele vai até o lucro zero na web. Esse é o problema que a web está levando. E daí o que acontece? A coisa não se sustenta na web, a coisa não se sustenta na loja física. E como ficamos? Por isso, muita gente não está colocando sequer as suas ofertas de coisas que sejam comparáveis na web. Isso é um belo pepino. O lucro zero em momento instantâneo, né? Muito legal, hein, Daniel? Olha quanta informação bacana, galera. E, assim, de coisa super atual, né? E, por outro lado, a legislação muitas vezes obriga que o lojista ou o ponto digital coloque o produto com o preço. Pois é. E aí, quer dizer, facilita essa base de comparação ainda e acaba prejudicando todo mundo. Pois é. Olha, a gente falou desse cara do 9 mil. O maluquinho que pegou um produto que devia ser vendido a 10 mil e vendeu a 9. Tá? Se a gente fizer uma conta aqui, ele, só de imposto, ele vai ter ali, vamos ser otimistas, 10%. Então o 9 mil já baixou para 8.100, tá? Depois ele tem em média 18% do marketplace. Então 8.100. Vamos tirar aqui. Se fosse 10% seria menos 810. Então tiramos 810 mais alguma coisa aqui. 8.100 menos, tá? Então vai sobrar aqui para ele. Vamos tirar 6.500, que seja. 6,5. Tá? 6,5 para ele fazer aquela operação ali. Ele pagou 6 mil naquele relógio originalmente. Sobrou quinhentão para ele aqui ser responsável por eventuais problemas, porque ele é lojista, ele tem a garantia de 30 dias que é do lojista. Tá? Frete, risco de fraude, porque ele pode vender para quem não vale a pena, tá? E outra coisa, vão ter outros maluquinhos fazendo aquilo ali a 9 mil também, e outros que estão anunciando produtos que entraram ilegalmente no país. E aí, como é que fica esse negócio? Então, é um belo de um pepino.
as pessoas... Lembra aquela história das pessoas regularem preço? Sabe, escuta, não abuse, não force tanto que isso vai quebrar o negócio para todos nós. Como é que você vai fazer isso na web se você não conhece o teu concorrente? Os outros players, exatamente. Muito legal. Daniel, passou tão rápido, cara, mas então vou aproveitar a última aqui. Deixa uma sugestão de livros e podcast. O que você acha bacana aí? O que você está consumindo que vale a pena dividir? Muito legal. Olha, livro, um dos meus preferidos, esse que está atrás é você aqui, O Mundo é Plano, não é um livro tão novo, né? Mas ele conceitualmente tem coisas muito legais. Eu gosto muito do livro Wikibrands. Esse livro também não é novo, mas o conceito dele é extremamente atual. Eu gosto ali do que ele fala sobre o paralelo entre os 4 P's e os 4 E's. Né? Então ali você tem a substituição do ponto, preço, praça e promoção pelos 4 E's, né? Que seriam então, deixa eu colocar no papel para estar fácil para mim, a praça, né? A praça seria o everywhere, por isso do E. Você tem aqui a promoção, que seria o preço pela evangelização. Então você quer levar aquele encanto para o outro lado. Você tem a experiência também, tá? Então eu gosto muito disso. Esse conceito dos 4 E's é do Brian Featherstone. Então é muito legal, eu gosto disso daí. Gosto muito do que fala-se hoje no e-commerce Brasil, porque o e-commerce Brasil está falando em prática. Né? Então ele traz números, ele traz o que está acontecendo. A respeito de novidades, assim por diante, eu gosto muito dos conteúdos do Warrison Lacerda, que fala na Band News. É muito bacana o que ele traz ali, então, com o Canaltech, né? Assim por diante. Então, eu trago a seguinte orientação. Acredite, busque e se aprofunde, porque isso está vindo de origens muito diferentes o tempo todo, né? Mas o ponto é, seja um curioso. Seria essa a minha grande mensagem em relação ao conteúdo. Excelente, Daniel. Fechou com chave de ouro. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima semana.